Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos iniciar hoje a nossa segunda aula do curso de auxiliar de biblioteca. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre espaço. Ele refere-se normalmente a três aspectos. Primeiro, o local que é destinado ao armazenamento da coleção, ou do acervo, o local destinado ao trabalho e o local destinado, ao atendimento e consulta. Bom, o espaço deve ser sempre projetado para crescimento num prazo de 10 anos, porque a coleção pode crescer e aí você vai precisar de espaço para isso. Em 10 anos, a média de crescimento do acervo deve ser estimada em 50%, ou seja, você tem que ter espaço suficiente para esse crescimento. Bom, segundo ponto é a localização. Deve ser localizada em área central com relação ao seu público, onde, por exemplo, todas as pessoas daquela comunidade, daquela cidade possam ter acesso. É interessante levar-se em conta a necessidade de futuras ampliações. É recomendável que haja facilidade de acesso, locais longe de ruídos externos. O local deve ser silencioso, acho que todos sabem que em biblioteca não se deve ter barulho nem interno, nem externo. Também tem o ponto da iluminação. É importante tanto para as pessoas quanto para o acervo. Ou seja, livros, principalmente os mais antigos, não pode ter um excesso de luz, porque pode fazer com que o livro se estrague. A quantidade máxima de radiação UV recomendada é de 75, certo? A luz solar direta deve ser evitada, ou seja, o ambiente deve ter luminosidade, mas os livros não devem ter contato com o sol. Não sei se vocês já viram isso, é um pedaço de papel qualquer exposto ao sol durante muito tempo. O que é que acontece com ele? Ele vai ficando amarelado e quebradiço. Então, o livro deve ser evitado essa luz solar direta sobre ele. O ambiente também deve ser claro e a iluminação compatível com a atividade de leitura impressa ou na tela, certo? Para adaptar a visão. Os equipamentos. Os principais são ar-condicionado, que deve ser dotado de compressor térmico contra sobrecarga e superaquecimento, que é o compressor lateral para diminuir o nível de ruído, o timer programável, 3 velocidades de refrigeração, um ventilador e um termostato. Ou seja, não pode ficar frio demais, porque isso vai umedecer também os livros, pode se estragar. Deve ter um compressor térmico que ele fala sobre para evitar sobrecarga, você sabe, livro, papel, se tiver uma sobrecarga, um superaquecimento, pode pegar fogo e aí numa biblioteca o estrago é grande, certo? Um bebedouro, que é importante, uma copiadora, conhecida por máquina de Xerox, os computadores e impressoras, persianas, que é aquele que se coloca em janelas para poder aumentar ou diminuir a luminosidade, o telefone, um fax, que nem se usa mais hoje, mas tem algumas bibliotecas que ainda usam o fax, TV, vídeo e um scanner, que é também importante como equipamento. Bom, aqui temos a imagem de um infocentro, aí também pode ser chamado de biblioteca, tá? O acesso é digital. Bom, o mobiliário, ele deve ser sólido, de fácil manutenção e padronizado. É imprescindível a existência de balcões ou ilhas de atendimento, ou seja, tem que ter um balcão ou ilha de atendimento. Cadeiras, mesas, estantes, fichários, balcões para terminais de consulta, vitrines para exposição, murais, bibliocantos, que é um suporte em L para segurar as obras nas prateleiras, e carrinhos para o transporte das obras. Em grandes bibliotecas tem aquele carrinho, parecendo um carrinho de supermercado, para transportar os livros, as obras. As estantes para o acervo geral devem possuir a altura máxima de 1,80 m, para que as pessoas alcancem uma largura de cerca de 1 metro. 5 a 6 prateleiras reguláveis e removíveis nessa estante, para que você possa subir e descer de acordo com a altura do livro. O espaço ideal entre as estantes é de 0,75 centímetros, um pouquinho mais de meio metro, entre 75 centímetros e 1 metro. As estantes para o acervo de referência ou coleções de obras raras podem ter de 1 a 1,10 m de altura, em virtude do peso destas obras e as dificuldades de seu manuseio. Então, os acervos de referência, as obras são mais raras e mais pesadas, então a altura de 1,10 m. Fica um pouco mais baixo, para, por exemplo, um livro muito grande e pesado não está numa altura que dificulte o acesso. Aqui nós temos outra imagem de biblioteca, certo? Bom, uma ilha de atendimento, para vocês visualizarem, esse circular aí, onde a pessoa fica ali no atendimento geral.
Aqui também uma ilha de atendimento, certo? Já até essa da direita até com alguns livros ali expostos. Vamos falar de pisos e revestimentos, né? A primeira recomendação é não esquecer que estantes e livros possuem peso muito superior a uma pessoa e este peso é constante. Então, os seguintes fatores não podem deixar de ser considerados. O piso ou revestimento deve ser capaz de absorver ruídos, né? Não refletir luz, ser durável, fácil de manter, né? Atóxico e antiderrapante. Então, não pode ser um piso escorregadio, não pode ser um piso muito frágil para que o peso de uma estante cheia de livros não ceda, né? Não quebre o piso, né? Ele deve ser capaz de absorver ruídos, evitar aquele barulho do sapato no piso, né? Existe piso apropriado para isso. Às vezes usa-se o piso com um emborrachado por cima. Bom, temos a questão da sinalização, segurança e preservação do acervo. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, a sinalização tem por objetivo orientar os usuários quanto aos serviços que a biblioteca oferece, facilitando seu acesso, seu uso e dinamizando, né, o seu funcionamento. Existem muitas formas de sinalizar, mas a improvisação é sempre a pior escolha, ou seja, não improvise, né? Tem que ter a sinalização adequada. A sinalização deve ser estudada e realizada através de um projeto de fluxo dos serviços e do atendimento ao usuário. Isso aí, né, o diretor da biblioteca já tem o projeto em mãos. Quando você é contratado, você já tem isso pronto, né? Mas deve ser estudado para poder ser colocado a sinalização de acordo com o fluxo de pessoas, né, aos serviços dentro da biblioteca. Aí nós temos a sinalização direcional, aquela que tem por objetivo informar os pontos principais, materiais e serviços disponíveis, indicando o caminho a seguir. Não é? Por exemplo, obras raras, aí vai estar lá a sinalização indicando qual a direção, por exemplo, saída, ilha de atendimento, então a sinalização direcional. Temos a instrucional, que trabalha explicações de procedimentos, uso de materiais, coleções e equipamentos. Ou seja, por exemplo, é proibido fotografar livros, né? Tem livros sensíveis, obras raras, por exemplo, é instrucional. Como usar alguns materiais. Dentro da nossa videoaula, dentro do nosso curso, eu vou colocar para vocês, salvo engano, na última aula, um vídeo falando sobre o funcionamento da biblioteca e alguns aparelhos que são usados. Então, a sinalização instrucional serve para isso, para orientar a alguns procedimentos e uso de materiais, né? Ou coleções e equipamentos. Temos também a sinalização reguladora, que demonstra o regulamento, fala do comportamento adequado ou especifica, né? ou especifica horários. Existe também a sinalização de restrição, que é muito comum e às vezes muito necessária, como por exemplo, não fume, ou aquela plaquinha de silêncio, né? Na biblioteca não pode ter barulho. Pode-se também utilizar uma sinalização de alerta para chamar a atenção, né, para alguma coisa. Então, essa é chamada de sinalização reguladora. Sobre a segurança. Embora não exista uma estrutura de segurança completamente segura, alguns aspectos precisam ser cuidados. Em uma biblioteca, paredes e portas corta-fogo são imprescindíveis, assim como a presença de saída de emergência. Bom, chama porta corta-fogo, é a porta que evita que o fogo, vamos dizer assim, ela não vai se incendiar. Ela é feita de um material, vamos dizer assim, anti-chamas, e paredes também, para no caso de incêndio não se perder todo o acervo. Os extintores de pó químico, né, para o acervo e os usuais são obrigatórios. Bom, em caso de fogo, extintor para livro, né, está pegando fogo numa determinada área, é pó químico, porque se você joga água, você termina estragando de qualquer forma, né, o acervo. Bom, a instalação elétrica deve seguir as normas da NBR 5410. Né? A chave do serviço elétrico central deve ser localizada de forma a permitir acesso fácil e imediato. Houve um curto, a chave vamos dizer assim, a chave geral deve estar de fácil acesso. Deve conter instruções para o desligamento. Então, ó, se você quiser saber um pouco mais sobre essa norma, que é da chamada ANBR, vocês podem me pedir, eu tenho um material específico sobre isso. Tá? Não é tão importante, mas se quiser saber um pouco mais, é só solicitar. Temos as instalações hidráulicas, né? As tubulações de água não devem passar sobre as áreas de coleções e armazenamento de livros, ou seja, para no caso de vazamento, a água não pingar ou não vazar em cima, né, das coleções.
As válvulas de fechamento de água também devem estar indicadas. Onde é que se desliga, né? Se houver um vazamento de água, você saber onde é que desliga a água. Sobre a vigilância, hoje se recomenda o uso de circuito fechado de TV para monitorar a biblioteca. Né? Então, câmeras. Existem também diversos sistemas antifurto disponíveis no mercado, semelhante aos das lojas comerciais. É colocado nos livros, tem vários, né? Mas é colocado na... quando eu explicar sobre as partes do livro, vocês vão entender. Mas não é nem na capa, nem na contracapa, e sim na lateral do livro é colocado, como se fosse uma paleta, não é? Que ela é sensível, e aí tem aqueles sensores nas saídas da biblioteca para, se você passar, ele apitar como em loja comercial. Os furtos de obras podem ser reduzidos pela proibição de entrada de usuários portando objetos pessoais como livros, pastas, guarda-chuvas, casacos volumosos e etc. Realmente, em algumas bibliotecas você entra, mas você entra sem nada. Tipo, sem nada, sem bolsas, sem sacolas, para que evite, né, o furto. O planejamento do guarda-volumes é uma exigência quando se quer ter organizadas as condições de atendimento. Então vai ter, né, esse chamado guarda-volume. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje, é um pouco mais curta mesmo, mas que é bem importante. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o livro, né, as partes do livro, sobre catalogação, entre outros. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só chamar, né, no privado lá no WhatsApp que o professor tira a dúvida. Tá ok? Grande abraço e até a próxima.